E olha, o fim de semana foi de muita preocupação nas praias de Alagoas. Em Jequiá, da praia, um homem morreu afogado ao tentar salvar o filho que também se afogava. O repórter Alan Garcia está ao vivo. Alan, essa foi uma das mais de 20 ocorrências de afogamento registradas pelo Corpo de Bombeiros em todo o estado, né? Que número, Alan, para um único fim de semana e com morte, né? Beatriz, um número expressivo, e ainda tem a morte desse advogado, que era um morador de Arapiraca. Foram 22 afogamentos registrados pelo Corpo de Bombeiros. Quem confirmou isso para mim mais uma vez foi o sargento Wellington, que está aqui com a gente, participa do nosso ao vivo hoje. E segundo o sargento, todos os afogamentos no litoral, ou seja, no mar. Não teve nenhum em açude, em rio, não. Tudo no litoral. Para o sargento, o fato de ter tido aquele feriado, dia trabalhador, que foi na quinta-feira, e aí na sexta-feira imprensou, o litoral ficou mais movimentado. Mais gente na praia, no mar. E gente teimosa. A gente tem que falar assim para ver se coloca a consciência pesada um pouco. Porque tem gente que não sabe nadar e entra no mar. Às vezes num mar mais revolto. O sargento está aqui, a gente compartilhando, né, conversando sobre isso. Sargento, boa noite para o senhor. Boa noite. 22 afogamentos, infelizmente a morte, né, do advogado. A gente, claro, se solidariza com a família dele, mas a gente bate naquela tecla, né? Não dá para entrar se não sabe nadar. Se vem com filho, tem que prestar atenção, não dá para curtir a praia quando vem com filho, né? O senhor me disse isso e eu estou repostando aqui a fala do senhor. Realmente, a gente fica até um pouco entristecido com tanto afogamento. Infelizmente, a gente tem dado aqui os dados, pessoas têm perdido as suas vidas porque não têm dado ouvidos àquilo que a gente tem orientado, assim, diuturnamente. A imprensa sempre está aqui, a gente sempre tem orientado a fazer as mesmas coisas. Chegou numa praia, a praia tem guarda-vidas, principalmente em mar aberto. Tem guarda-vida, vai lá, pergunta o guarda-vida, o local que você pode tomar banho, o local que está sinalizado normalmente é o local que não pode tomar banho. Mas você chega numa praia, não tem guarda-vidas, você não sabe nadar, então não tem como você adentrar ao mar, se arriscar, colocar a sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco, né, sem essa necessidade. Então, vai chegar na praia, você não conhece, conversa com alguém que mora lá, algum morador por ali. Mesmo assim, se você não estiver confiante de entrar, não entra. Porque a gente sempre diz, se a água estiver aqui na parte da virilha, do umbigo, você já está colocando a sua vida em perigo. A gente vai falar do caso de Jequiá, que é o caso do advogado arapiraquense, Miguel Falcão. Ele tinha 44 anos, entrou no mar para salvar o filho. Imagine o desespero desse pai ao ver o filho, um jovem, um adolescente, se afogando. Qual pai não entraria? Entraria. Essa não é a discussão. A discussão que a gente traz aqui, esse debate, esse reforço na mensagem é o cuidado de se ter aí ao mar. Então, o Miguel foi lá tentar salvar o filho sobreviveu, mas o Miguel não. Foram 8 afogamentos em Jequiá, nesse mesmo trecho onde o Miguel morreu. Tudo nesse final de semana, entrando nessa conta de 22 afogamentos. O que é que tem na praia de Jequiá, sargento, que mata tanta gente ou causa também tantos afogamentos? Então não é a praia de Jequiá, é a praia, é o mar. Mar aberto, você vai encontrar lá as correntes de retorno. Então, a pessoa pensa que está num local seguro e não está. Porque existem correntes ali que joga você para fora e tem outras correntes, que é essa corrente que a gente chama de vala, que é a corrente de retorno, que leva você para dentro do mar. E muito provavelmente, lá em Jequiá, como toda a praia, tem essa corrente. Muito provavelmente ele pegou uma dessas correntes e não conseguiu retornar. E aí vai entrando, e quantos entrarem ali, que não souberem
nadar, não souber o que fazer, infelizmente vai ficar. Vocês receberam o chamado quando o Miguel começou a se afogar, estiveram lá de helicóptero para fazer a busca, né? E finalizou com o resgate, né? A retirada, né, do corpo, encontrar, né? Exatamente, né? Entrou via 193, prontamente a nossa aeronave se deslocou para o local, mas infelizmente, né, o afogamento é muito rápido. É por isso que a gente orienta que as pessoas não entrem. Sobretudo se você está numa praia que não tem guarda-vidas. Não tem guarda-vidas, você está inseguro, a água chegou ali na cintura, não vai mais, porque você já está colocando a sua vida em perigo. Sargento Wellington, rapidinho para a gente encerrar. A previsão é que amanhã tenha chuva aqui em Alagoas. Chuva traz risco também para afogamento? Combinando com praia, combinando com rio? Sim, sem dúvida, porque aí muda o cenário do mar, né? As correntes ficam bem mais acentuadas e o perigo de você ser levado por uma corrente dessa é bem maior. Sargento Wellington, muito obrigado pelas informações do senhor, os esclarecimentos de sempre tão importantes num estado como esse, né? Tem o litoral mais bonito do Brasil, mas infelizmente quando a gente não respeita o mar, a gente paga com a vida às vezes. Passa um fim de semana, começa cheio de alegria, termina com a morte de alguém. Beatriz, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a previsão do tempo para amanhã. É de chuva e não combina com praia. Daqui a pouco eu volto. Até já.